Se você está cansado dessa jornada espiritual que não está te levando a lugar nenhum, você está patinando, né? Houve um grande despertar, houve uma mudança na sua vida, mas agora as coisas estacionaram. Então você fez um monte de cursos, um monte de vivências, teve experiências, aí você se abriu para um monte de informação que antes você não tinha olhos para ver, né? Então você foi estudar sobre espiritualidade, você conheceu uma nova religião, ou você começou a estudar magia, ufologia, né? Enfim, você começou o seu autodesenvolvimento. Aí você saiu daquele caminho que era exclusivamente materialista e você entrou numa jornada espiritual, né? Então, em algum momento você teve um despertar espiritual e é por isso que você falou: não, pera, eu estava iludido, né? E agora eu estou buscando a verdade. Só que na prática o que acontece? Você troca uma ilusão por outra. Então você vai perceber que muitas das informações que você vai obtendo através de livros, através do YouTube, de pessoas que dizem já estar mais avançada na jornada, né? E te passa um monte de informação lá e você vai se conectar com alguma coisa, certo? Vai acreditar nos ET, em entidades espirituais, enfim, tá? Tudo isso faz parte aqui do sistema, né? Da Matrix, né? Desse universo. Porém, se você quer realmente um autodesenvolvimento, você quer avançar, você já saiu, né, do beabá, então, para você sair dessas ilusões, você vai ter que se desapegar de certas coisas que você encontrou pelo caminho e você se apaixonou por elas. Assim como você era apaixonado quando você trilhava uma jornada totalmente materialista, né? E aí você acordou, até você saiu da religião que você estava, enfim, né? Aí você acabou caindo em outra, ou não, ou você virou um espiritualista, universalista, então você diz que você não tem mais religião, mas você continua caindo em ilusões, tá? E não avança, você não faz a sua transformação. Porque, ó, vamos entender o básico aqui, tá? Vamos dar uns passinhos para trás aqui para a gente recomeçar a jornada juntos, ok? Então tá, ó, eu tive um despertar espiritual, então o espírito acordou, né? Despertar espiritual. Tá, mas quem é o espírito? Ele é a alma? Ele tem forma? Não. Então o que eu sou? Eu sou a consciência. Consciência espiritual. Eu tenho forma? Não. Então, o que é a centelha divina? É a consciência. Mas onde eu estou aqui no corpo? Eu estou em um lugar especial no cérebro, tá? É a glândula pineal. A glândula pineal é a nossa casinha. É lá que nós estamos. É um vácuo quântico, eu não tenho forma lá dentro. Mas é ali que eu experimento esse mundo. Através dos sinais que eu vou recebendo, né, do corpo. Então eu vivencio a experiência humana aqui, nesse mundo, certo? Só que esse mundo, ele é um mundo de sonhos. Ele não é um mundo real, tá? Então, todas essas sensações que eu tenho, elas não são reais, certo? Então, eu, através do terminal de manifestação, que é o meu corpo, né? Essa criatura aqui, eu vivencio uma experiência. Então, o meu corpo é uma personagem aqui nesse mundo. Esse mundo onde todos nós estamos conectados. Então, nós somos monitorados. Você pode chamar de universo, tá? Então, o universo controla tudo. Você pode chamar de Deus também, se você preferir. Ou você pode chamar de inteligência. A inteligência suprema desse universo aqui.
certo? Então, onde isso vai nos levar, né? Esse pensamento. Então, eu vou perceber que o meu cavalo, tá? O meu corpo, esse animal, essa criatura, né? Ele tem impulsos, instintos primitivos, como qualquer outro animal. Porém, ele tem uma consciência, que somos nós. Só que nós estamos em simbiose com a criatura. Tá? Então, enquanto não ocorre o despertar espiritual, você vai se lembrar disso. Você se identificava como sendo a criatura, né? Aí, quando você acordou, você falou, não, pera, eu não sou o corpo, né? Eu não sou a mente. Eu sou o observador da mente, dos pensamentos. Eu sou a consciência que está aqui dentro, o espírito, né? No início a gente chama assim, até a gente entender e ir aprofundando, né? Então, cada vez mais a gente vai vivendo experiências de transcender a criatura, transcender o ego, transcender a mente. Cada vez mais, quanto mais nós vamos nos desenvolvendo. Até que chega um ponto que você vai se dar conta do que você precisa fazer aqui nesse mundo, né? Que é dominar o cavalo. Você é o cavaleiro, né? É a metáfora, né? Então você precisa dominar a criatura. E aí sim você vai fazer a real transformação do ser. Porque esse ser, ele é levado através da matriz divina, certo? Que nós estamos conectados, ele é levado a viver experiências, ele tem um impulso, né? Então, nós vamos viver aqui o inferno e o céu, né? O inferno e o céu na terra, luz e sombra. Então, o tempo todo nós vamos estar escolhendo, mesmo sem estar consciente disso. Então, eu vou estar escolhendo entre trilhar o caminho do bem e do mal, né? E nós vamos cair em armadilhas. Tá? Então, que armadilhas são essas? São os 7 pecados originais, os 7 erros, né, que nós cometemos aqui, que nos levam a erros secundários. Quais são esses erros? Esses erros eles estão ligados aos nossos chakras, os centros energéticos que estão ligados à nossa consciência. Nossa consciência bebe da fonte desses centros energéticos, chakras, né, para viver as experiências, para ser levado, é onde a criatura é levada a viver a experiência. Então, eu vou explicar. O primeiro chakra, ele está ligado à sobrevivência e também ele está ligado à preguiça, certo? Então, quando eu estou desconectado da natureza, eu vou ter preguiça. E isso vai me paralisar no jogo. Então, é o básico, né? Quando eu venço a preguiça, eu saio daquele nível de sobrevivência, tá? Então, eu já subo, elevo no jogo. Aí, o segundo chakra é o da sexualidade, né? Ele está ligado à luxúria. Então, quando eu estou demasiadamente preso aos prazeres sexuais, eu vou desenvolver outros problemas, né? Eu vou cometer outros erros, né? Então eu posso me tornar um maníaco, um viciado em sexo, em pornografia, e até eu posso cometer atos, né, como abuso, estupro, e também isso pode comprometer os meus relacionamentos, porque eu sou muito ligado a isso. Aí também vai me levar a trair, né? Então, a ser infiel, a ir atrás de prostituta, enfim, vai definir o meu comportamento aquele excesso, né? Certo? Já quando eu equilibro isso, aí eu vou pegar essa energia, eu vou reter e ela vai me ajudar a acessar os outros níveis de consciência, tá? Então eu vou utilizar essa energia sexual, para abrir os portais, né, que são os chakras dos níveis de consciência superiores, tá? Aí, o terceiro armadilha, né, o terceiro pecado, ele é o da gula.
Então ele está ligado aos excessos, né? Não só de comer, mas de tudo, de obter tudo. Então quando isso está desequilibrado, eu nunca vou me saciar. Mesmo que eu tenha uma casa, um carro, um relacionamento, né? Eu não vou estar satisfeito porque eu tenho uma gula, né? E também reflete na comida, né? Quando eu não controlo isso aí, eu vou ficar obeso, certo? Já quando eu estou controlado nisso, isso vai me ajudar na prosperidade financeira, no dinheiro, tá? Então, quando eu corrijo essa rota, isso vai fazer eu prosperar, tá? E são os níveis básicos aqui do ser humano. Você vê, ó, venci a preguiça, venci a luxúria, venci a gula, eu já vou subir de nível, né? Só que qual que é o próximo nível? É o do chakra cardíaco, né? Ele está ligado à ira. A ira, então, a ira desmedida, né? A raiva. Então, quando eu não controlo a minha ira, eu sou um animal, né? Então, eu ajo como um animal descontrolado. E aí eu vou me meter em muita confusão, né? É quando eu sou intolerante, quando eu parto para violência, né? É quando eu condeno os outros, certo? Eu não perdoo ninguém, né? Agora, quando eu corrijo isso em mim, eu controlo a ira, eu vou ver o amor brotar dentro de mim, certo? O amor por mim mesmo. E aí, quando eu tenho amor por mim mesmo, eu vou ter amor e empatia pelos outros, entendeu? Quando eu domino isso. Aí, eu vou subir de nível e a próxima armadilha que nós caímos e que a gente precisa vencer está ligado ao chakra da garganta. E o erro, né, o pecado original é a inveja, tá? Então eu invejo o outro, eu quero ser o outro, eu quero ter o que o outro tem. E em vez de me ver como um ser único e especial e lindo, né? Porque nós somos únicos, né? Não tem ninguém igual a eu aqui. E eu tenho a minha história, a minha trajetória e a beleza de ser quem eu sou. E aí, quando eu venço a inveja, quando eu não quero mais ter o que o outro quer, eu quero me inspirar nas pessoas, né? Para me desenvolver, certo? Então eu torço pelo sucesso dos outros, contribuo. E aí, quando eu venço isso, eu melhoro a minha comunicação. A minha comunicação se torna mais amorosa e não venenosa, tá? Quando eu venço isso, ok? Aí o próximo chakra, né? Que é o terceiro olho, é o da visão do médium, né? A visão mediúnica. Todos nós vamos desenvolver em algum momento isso. Alguns antes, alguns depois, certo? E ela tá ligado, o erro, né, original, pecado original, é a avareza. Então, quando eu sou avarento, eu fecho o meu terceiro olho. Eu não enxergo nada além do materialismo. Pessoas avarentas não vêem nada sobrenatural, não passam por experiências sobrenaturais. Elas se fecham para esse mundo, para essa outra dimensão desse mundo aqui, que não a nossa. Existem outras, né? Então, ela não vai viver essa experiência, desconectar com seres de outras dimensões, de enxergar, de ver, certo? E aí, quando ela vence a avareza, o que ela vai fazer? Ela vai compartilhar tudo aquilo que ela tem com os outros, tá? Compartilhar conhecimento, compartilhar bens materiais, prover, né? Sem o medo, né, de aquilo faltar para ela. Ela vai viver a abundância, certo? Com sabedoria, tá? Ajudando, né, com sabedoria, ok? Sem se tornar escravo disso, ok? E aí o último chakra, né, o chakra da coroa, ele está ligado ao erro original, que é o orgulho, tá? O orgulho, né,
que é a falta de humildade. Então, quando eu não tenho humildade para reconhecer que eu não sei tudo, que eu tenho muito para descobrir, para aprender, para me desenvolver, né? Quando eu desenvolvo a humildade de reconhecer isso, certo? Então, eu vou me conectar com a matriz divina, né? Certo? É como se abrisse aqui, né? E conectasse o Wi-Fi aqui, que estava desconectado, e aí eu vou receber conhecimento do universo, né? Ou em outras palavras, se você quiser, eu vou me conectar com Deus, com a inteligência suprema, tá? Mas isso vai somente acontecer quando eu vencer todos os desafios aqui dos pecados originais, dos erros originais, tá? Aí essa energia, a Kundalini, né, a energia sexual, ela vai subir, abrindo as comportas aqui, os chakras, e eu me conecto, né, com o universo. Então, o que vai acontecer quando você busca isso, tá? Ao invés de buscar no externo, você está buscando no interno. Por que você está buscando no interno e não no externo? Ó, você está buscando o controle de si mesmo. Essa consciência que está lá na glândula pineal, ela vai controlar o cavalinho, certo? A mente humana. Só que ela só consegue fazer isso em estado de presença. Quando ela está presente, ela está desperta no aqui e agora. Por isso que chama o maravilhoso agora, né? O maravilhoso agora é quando eu estou acordado. E aí eu vou ter a melhor resposta a tudo que acontece comigo do externo, né? No externo. Então, sempre vai ser a escolha que você faz. Só que quando você está adormecido, quando você embarca nos pensamentos do passado e do futuro, você não está em estado de presença, você vai fazer escolhas em simbiose com o cavalinho, certo? Você vai estar impregnado do ego. O ego, o que é o ego? O ego é o programa base da criatura, tá? É ele que comanda ali quando você está adormecido. Ele é o falso eu, né? Então ele é programado para se comportar de tal maneira, ele tem uma programação nativa e ele vai recebendo uma programação conforme vai vivendo a experiência aqui, né? Então a educação dos seus pais, a educação da escola, a cultura na qual ele está inserido, os traumas que ele foi vivendo, tudo vai moldando, né, a criatura. E você vai vivendo essa experiência através, né, do seu corpo, através dessa personagem, até que você desperte. Então, isso pode acontecer quando você é jovem, quando você é mais velho, entendeu? Não tem tempo para acontecer esse despertar. Em algum momento ele vai acontecer. Principalmente quando você busca, quando você decide que você quer mudanças, que você quer se tornar uma pessoa melhor. Aí a matriz vai contribuir para esse despertar. Para que você, a partir do momento que você despertar, aí você vai passar a curar a criatura de tudo que ele vivenciou, de todos os traumas, de toda a programação que ele foi, né? Foi se submetendo, que levou ele a ser quem ele é até o momento do despertar. A partir daquele momento, você é quem vai assumir o controle e a responsabilidade de transformar esse ser, vencendo os impulsos, ou seja, vencendo a si mesmo. Só que para isso você tem que estar voltado para o interno, você tem que estar voltado para dentro, senão você não vai conseguir fazer isso. Então, quando eu me volto para as questões exteriores, dos problemas que eu estou passando, dos meus traumas, de ficar olhando para o passado, de ficar se preocupando com o futuro, com aquilo que você está vibrando. Então, você sempre vai acessar aquilo que você escolhe acessar. Então, se você escolhe acessar escassez, é isso que você vai ver, violência, os problemas do mundo, tá? E aí, quando você foca numa coisa, você vai ter mais daquilo.
Entendeu como é que funciona? Ó, se isso não fosse uma matriz, se nós não estivéssemos conectados, tudo aconteceria ao acaso. Mas nós estamos, existe um controle aqui. E esse é um mundo ilusório, é uma experiência. Então, que experiência que eu quero viver? Eu tenho escolha. Eu escolho, quando eu escolho viver o amor, a paz, a abundância, a alegria, é isso que vai vir mais disso para mim, é nisso que eu vou focar. Igual quando você quer comprar um carro, você escolhe um modelo e tal cor. Aí você escolhe lá o carro azul. Lá. E você vai ver ele em todo lugar, né? Porque o universo está te trazendo mais daquilo que você está focando. Então, se você focar, por exemplo, em relacionamento e você botou na sua cabeça que não tem homem que presta e não tem relacionamento que presta, você só vai ver homens que não prestam e relacionamento que não presta. Agora, se você focar em relacionamentos bons, exemplares, em homens honrados, maduros, você vai ver mais deles. É assim, e serve para tudo isso, tá? Então, o problema é que a gente desanima nas dificuldades. Quando vem a dificuldade, a gente desanima. E aí volta aos padrões antigos. Porque como que funciona o jogo? Ó, são níveis de consciência, níveis de consciência. Então, quando eu acesso um novo nível de consciência, o joguinho fica mais difícil. Você vai sentir uma pressão maior para errar. O jogo dificulta para você. Então, você dominar os seus instintos vai ficar mais difícil. Então, o que você tem que fazer é reprogramar o seu cavalinho. Você preparar ele para você subir nos próximos níveis, senão você não vai conseguir. Nem adianta você querer ir para o próximo nível de consciência, você não vai aguentar. Você não está preparado e o jogo sabe disso. Porque, ó, entenda, isso é importante, ó, essa é a coisa mais importante que eu vou ensinar para vocês, ó. Nós estamos conectados com a matriz, ela sabe tudo o que acontece com a gente, até no nosso mais íntimo. Ela sabe o que nós estamos pensando, na verdade é ela que gera os pensamentos, porque ela vai gerar em você uma escolha, você embarcar naqueles pensamentos ou não. Então quando vem os pensamentos, você já tem que cortar ali na fonte, porque se você embarca nos pensamentos, aí a matriz vai fazer o quê? Aí ela vai gerar situações daquele pensamento, sempre no intuito de te testar. Certo? Agora, quando eu aprendo a dominar a minha mente, aí eu vou gerar um sentimento favorável à minha jornada. E aí os pensamentos, eles vão ser de acordo com aquilo que eu quero cocriar no mundo. Vou dar um exemplo, ó. Uma cocriação do bem e do mal, né? Quando a gente se perde no jogo. Então, eu tenho um relacionamento. Estou dando um exemplo genérico, tá? Eu estou num relacionamento, a pessoa está num relacionamento. Aí esse homem, vamos dar um exemplo, ele começa a ter pensamentos de traição, de ficar com outra mulher. E aí, esses pensamentos vêm cada vez mais. E aí ele começa a ver pornografia no celular. E aí ele começa a olhar para as mulheres na rua. E aí cada vez mais ele vai embarcando nesses pensamentos. Ele não teve a força mental de falar, não, isso é errado, eu sou casado, não posso pensar nessas coisas. Ele acha que por estar dentro dele ali nos pensamentos, está tudo bem, mas ele está sendo monitorado, lembra? Pela matriz. A matriz sabe o que ele está pensando. Aí o que ela vai fazer? Ela vai criar uma situação para testar ele, na prática, né? Então ele estava ali na teoria, lá dentro dos pensamentos, aí vai vir E aí, se ele não tiver a força, o que ele vai fazer? Ele vai cair na armadilha. E aí ele vai trair. Tá entendendo como é que funciona? Agora, se dentro dele ele luta contra isso, aí ele foca no contrário, na honra, nos princípios, no amor, em melhorar a relação dele, certo? Aí os pensamentos vão mudar
a matriz vai te mandar outras questões. E aí ela não vai trazer essa experiência para você vivenciar. Ela não vai te testar. Se você cortou na fonte. Senão ela vai te testar. Tá entendendo como é que funciona? Isso serve para tudo. Então, é por isso que tem aquela passagem lá que diz: vigiai os seus pensamentos. Então, tá te ensinando a jogar o jogo. Se você sentir... Ó, primeiro vem os pensamentos, depois vem a emoção. Se você tiver naquela emoção, você ficar pensando naquilo, imaginando situações, você sentir aquilo, você vai cocriar aquilo. Isso pro mal, né? E pro bem é a mesma coisa. É igual. Então, quando os meus pensamentos são nobres, né? São honrados, aí o meu sentimento é de felicidade com aqueles pensamentos, aí eu vou cocriar aquilo. Aquilo vai surgir na minha vida. Certo? Porque é como o jogo funciona. Então, lembrando que o jogo vai ficar sempre sempre que você subir de nível de consciência, ele vai ficar mais difícil, ele não fica mais fácil. Porque aí você já está consciente de muita coisa. Você já está aprendendo, você já está se dando conta do que é isso aqui. Você já está saindo das ilusões. Então, o jogo ele sempre vai te trazer mais ilusões, certo? Para te testar, certo? Para você escolher. Sempre vai ser a escolha. Você está escolhendo o tempo todo. A partir do momento que você acorda, a partir do primeiro segundo, já vem a primeira escolha, né? Que no caso é acordar ou continuar dormindo, né? Aí você acordou. Você acordou, você tem que escolher estar consciente. Eu escolho estar consciente. E o que eu quero cocriar hoje no meu dia? Eu quero cocriar coisas boas, né? Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante, eu vou criar coisas boas na minha vida, transformação, certo? Então você vai se tornar um jogador acordado, né? Desperto. Lembra do filminho do Buda? Não sei se você já assistiu. Que o Buda, no momento da iluminação, ele é tentado, né, pelo jogo. O jogo tá tentando iludir ele o tempo todo, cara. E aí ele fala: não, eu já sei quem é você, né? Você é o demônio, né? Ele fala. E aí o demônio fica nervoso, né? Porque ele descobriu. E aí ele ilumina, né? Porque ele se ligou das ilusões do mundo, certo? Só que tem um detalhe, tá? Para encerrar o vídeo aqui. Enquanto você não se curar dos traumas que você vivenciou na primeira parte da sua vida, até que você despertou, você vai ficar patinando no jogo, você não vai avançar. Então é importante que você entenda o seguinte: Thiago, eu entendi, eu sou a consciência, eu não sou o corpo. Só que a responsabilidade dessa criatura é sua, isso é um teste. É através dele que você vai se desenvolver, é ele que você tem que desenvolver. Então você tem que amar essa criatura, você tem que cuidar dela, você tem que desenvolver ela, você tem que levar ela para o bom caminho, igual você faz com uma criança, certo? Então ela foi se desenvolvendo, você não era consciente de nada disso, e aí ela fez todas as bobagens que fez na vida, foi vítima, sofreu, só que agora chega, para de se vitimizar, certo? Agora você se torna o dono da sua vida, você puxa as rédeas, fala: não, vamos fazer o que tem que ser feito, tem que fazer terapia, vai lá fazer terapia, vamos ressignificar isso aqui, vamos perdoar, vamos esquecer. Vamos, o passado já foi, agora vamos para frente. Cometeu os erros, aprendeu com os erros? Com certeza. Então vamos, a partir de agora, com mais experiência, sabedoria e desperto, você vai terminar a sua jornada, até que a sua criaturinha venha a morrer, e você vai continuar vivo. Daí ela volta ao pó, tá? E é feito para ser assim, ok? São os planos lá do Criador. Okay? Então, você, ao mesmo tempo que você tem que transcender a criatura, você tem que amar a criatura, desenvolver. É através do desenvolvimento dela que você se desenvolve. É assim que funciona isso aqui, essa experiência.